Muito boa noite, nossos queridos irmãos e irmãs do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Estamos aqui mais uma vez, né, sempre com alegria, temos esses momentos de divulgação da doutrina espírita. Hoje teremos, né, a participação da nossa querida companheira Mônica, que fará um estudo sobre o intercâmbio mediúnico, né? Lembrando sempre que o conhecimento, o esclarecimento, né, sobre as questões da mediunidade, ele não deve estar restrito, né, aos médiuns ostensivos e que participam de uma reunião mediúnica, mas, de uma maneira geral, como esclarecimento da doutrina, né, sempre vai podermos tirar ensinamentos relevantes dali. Vou fazer a nossa prece para que nos auxilie na nossa concentração, uma maior condição de extrairmos as reflexões necessárias do estudo dessa noite. Sempre agradecendo imensamente pela oportunidade que nos é concedida. Agradecemos ao Mestre Jesus, companheiro de todas as horas, à equipe da espiritualidade, do nosso núcleo, e, claro, agradecemos ao Pai, que é por seu infinito amor e misericórdia que estamos reunidos aqui nesse momento. Que envolvemos a nossa irmã Mônica com as nossas melhores vibrações, que ela possa trazer tudo o que preparou para o nosso esclarecimento. Que assim seja, graças a Deus. Mônica, está contigo. Bom, obrigada, Ivair. Olá para todos, porque é boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Não sei a que horas você está assistindo, mas que todos nós possamos nos concentrar aqui nesse estudo. E como o Ivair falou agora inicialmente, não é um estudo direcionado apenas aos médiuns ostensivos. A gente vai ver aqui, até pela fala do próprio instrutor Albério, que a mente está na base de todo o fenômeno. Então, se todos nós temos uma mente, todos nós estamos o tempo todo intercambiando. E a gente precisa fazer um melhor uso desse nosso intercâmbio, porque a gente já vai ver logo, logo, por que a mente está na base do fenômeno. Então, eu preparei esse estudo mais voltado para a parte técnica do assunto do que para a parte evangélica. Mas a gente vai ver, no final das contas, que essas duas questões estão extremamente atreladas, que a gente não vai conseguir elevar a nossa vibração ao pensarmos qualquer coisa se nós não modificarmos os sentimentos que vão dentro de nós. E para isso, não é como a gente chegar num rádio e trocar a estação. Quisera que fosse assim, né? Vou trocar o canal, vou botar agora na estação 800 kHz. Se fosse assim, seria muito fácil, né? Fazer o contrário é que realmente a gente faz rápido quando a gente vê os relatos de André Luiz, na medida que eles excursionam pela erraticidade, pelo espaço, e passam por zonas inferiores, onde o instrutor precisa descer um pouco mais a vibração para que não assuste, não intimide os espíritos daquela área. Então, nós pretendemos aqui falar, inicialmente, do surgimento dessa doutrina, porque está muito ligado ao fenômeno mediúnico, como foi essa coisa de Kardec perguntar e receber as respostas. Ele perguntava a um espírito e o espírito respondia, ele prontamente já anotava ali, porque não tinha computador para a gente ficar digitando.
a gente vai ver a questão mais uma vez, né, que é um dos pilares da doutrina espírita, a universalidade das comunicações, a capacidade de Kardec, porque essa universalidade, como ele perguntava a vários espíritos, às vezes às vezes não, ele estava sempre também perguntando a vários médiuns, e médiuns muitos, que não eram médiuns ali de Paris, eram médiuns ali da Europa, da Bélgica, da Alemanha, que trocavam cartas com ele. Então, se não fosse essa capacidade dele, né, de ter fluência em 6 idiomas, ia ficar muito mais restrito, né? Vamos falar do processo propriamente dito, do intercâmbio. Aí nós vamos passar, vai dar um viés sobre hálito mental, o que são as ideias e como formam o campo psíquico, a questão dos pensamentos, o que são os pensamentos, qual é a função do médium nesse fenômeno, falar um pouquinho só do que é um clichê mental. Então, e a questão importante de sintonia, que muitas vezes a gente chama tudo de sintonia porque acha esse nome bonito, mas é um fenômeno físico que a gente vê lá desde o ensino médio. Então, vamos lá. Vamos começar com o surgimento da codificação, que já é um produto do fenômeno mediúnico. Por quê? Kardec formulava as perguntas aos espíritos e era um fenômeno mediúnico. E aí, essas respostas é que ele foi selecionando, né? E então codificando a doutrina. E é muito inteligente e didático esse trabalho, porque há um encadeamento dessas perguntas quando a gente começa a estudar o Livro dos Espíritos, tão lógico que a gente mentalmente, quando lê a pergunta e lê a resposta e entende, aí a gente automaticamente formula na cabeça a pergunta que vem a seguir ou que vem logo depois. Então, foi assim que Kardec foi usando esse processo didático para codificar a doutrina. E, como eu falei agora há pouco, essa seleção não se restringia a apenas um médium. Ele perguntava a vários médiums e colocava ali as respostas. E como é que era essa seleção? A seleção era assim, 3 respostas, eu estou com 5 respostas. 3 respostas estão escritas de forma diferente, mas elas têm o mesmo teor. As outras 3, elas fogem a esse teor e elas fogem ao que eu estava querendo saber. Então, ele ficava com aquelas que tinham um teor semelhante, buscando, então, no seu bom senso, no seu critério, entender que aqueles espíritos ali tinham entendido o que ele de fato queria saber e qual era, de fato, o caminho que ele deveria tomar. Mônica, tira só uma dúvida. Como é que o Kardec selecionava os médiuns que iam participar disso? Você citou que ele trocava cartas com esses médiuns, né? Mas como é que ele selecionava? Tinha algum critério relativo ao médium? Não só a questão da resposta, da pergunta e qual era a pergunta que ele ia fazer, mas em relação aos médiuns, como é que isso acontecia? Em relação aos médiums, a gente, no próprio livro dos médiums, quando a gente estuda, a gente tem um capítulo que vai tratar das reuniões. Então, claro que Kardec não ia buscar médiums que, de vez em quando, se reuniam em reuniões frívolas.
Ou seja, o que são reuniões frívolas? Aquelas reuniões em que são feitas perguntas banais, coisas assim da nossa vida material. Então, ele buscava médiuns sérios, que tinham uma idoneidade moral e que participavam do mesmo objetivo que era o estudo. Porque o formato das reuniões sérias do tempo de Kardec para as reuniões sérias ao tempo atual é um pouquinho diferente. Na época de Kardec, Kardec tinha o objetivo maior de estudar. E hoje, o nosso objetivo maior, perante toda a codificação já trabalhada por Kardec, é socorrer, é acolher esses espíritos. Então, ele selecionava de acordo com as reuniões que os médiuns frequentavam e a idoneidade desses médiuns. Tá ótimo, Mônica. Muito obrigado. E aí, é claro que como ele se comunicava, né? Não era via WhatsApp, a coisa era trabalhosa e demorada, mas ele fazia sim. Ele recebia também muitas cartas, né? Porque as pessoas ainda E quanto à seriedade e bom senso de Kardec, é que, com todo esse critério, ele ainda não tinha terminado de fazer a sua escolha criteriosa. Ele publicava antes o artigo na Revista Espírita, pela repercussão daquele artigo, porque ele não se considerava o único a pesquisar e a conhecer dos fenômenos, né? Na Itália tinha Ernesto Bolzano, na Rússia tinha Alexandre Aksakov. Então, com a repercussão daquilo, é que ele então codificava e entrava para o Pentateuco. Então, era um trabalho bem criterioso. A questão do processo de intercâmbio em si, a gente pode começar falando do hálito mental e fazendo uma comparação com o hálito bucal. O que acontece, o que determina o nosso hálito bucal? Bom, claro que muitas coisas da nossa saúde, como sinusite, como úlcera gástrica, podem interferir. Mas quando a pessoa está no seu estado de saúde, o que interfere principalmente são os alimentos que a gente ingere. Vai comer uma cebola, vai beber uma bebida alcoólica, vai tomar um café, vai chupar uma tangerina, que esse hálito bucal vai dizer o que você ingeriu. A nossa mente também produz esse hálito. E o que a gente tem dentro da mente? Quais são os alimentos que vão produzir esse hálito mental, que é visto pelos espíritos desencarnados e muitos que são encarnados, mas têm a condição de ver esse hálito mental. São os pensamentos que nós nutrimos. Como assim nutrir desses pensamentos? É aquilo que a gente alimenta. Ah, eu gosto muito de ver luta, agora como chama? MMA. Ah, eu gosto muito de ver filme tiro, porrada e bomba. Ah, eu gosto muito de ver filme de terror. Então, a gente está se nutrindo
desses pensamentos. Ah, filme de terror, de suspense, aí a gente fica. Ou então novela, as novelas daí, onde tem o maldoso e aquele que sempre sofre. Vai lá, mata, dá soco na cara. Isso é a nutrição mental que vai produzir o hálito mental peculiar às nossas características. E que pode ser visto pelos espíritos e pode ser visto até pelos encarnados. Então, lá vai a dica. Você hoje tem reunião mediúnica. Então, hoje eu não vou dirigir porque eu não quero xingar ninguém, eu não vou ver filme de suspense, tá bom. Então, hoje você não está com este hálito mental. Mas o que é que os espíritos nos dizem? Que quando a gente senta para fazer o trabalho, o que aparece no nosso hálito mental é o nosso padrão vibratório. E o padrão não é o que eu estou fazendo hoje, mas é a média do meu tom vibratório na minha vida. Então, não adianta só um dia. Um dia adianta alguma coisa? Adianta. Mas não é para você ficar feliz e contente que hoje eu não xinguei ninguém, hoje eu não me estressei. Eu antigamente fazia unha com uma manicure que eu gostava muito dela, porque ela me fazia rir do começo ao fim, apesar de bifar todos os meus dedos, porque ela dizia assim: eu sou tranquila, as pessoas é que me estressam. Eu achava aquilo muito engraçado, mas ela estava sempre rindo, né? E não ficava assimilando, remoendo coisas. Então, é muito importante que a gente vigie os nossos pensamentos, os nossos gostos. Ah, mas é um gosto que eu tenho de ver esse filme. Gosto a gente desenvolve, até paladar. A gente tem o paladar infantil, quando amadurece, a gente não gostava de comer berinjela, passa a adorar comer berinjela, né? Continua gostando de comer chocolate, mas come menos porque já pensa, né? Fica assim que nem eu. Eu adorava tomar sorvete. Depois que eu entendi que aquela maciez do sorvete tem a ver com muita gordura saturada, aí quando eu tomo eu fico pensando da gordura saturada nos meus vasos. Então eu quase não tomo sorvete. Então a gente tem que ir desenvolvendo, né? Essa era a questão do hálito mental. Tá sem som, Ivair. Acabei de ser avisado disso. Se todo mundo pensa, todo mundo tem hálito mental, né? Agora, os médiuns ostensivos, é diferente para eles? Essa questão do hálito mental só vale para encarnado? Não, vale para todo mundo. E tem uma situação bem interessante, que é mais ou menos isso, está relacionado com isso, que está lá no livro Os Mensageiros, de André Luiz, quando esse livro é escrito durante a Segunda Guerra. Então, estava havendo desencarne em massa. E não havia na Europa condições de receber todos aqueles desencarnados. Então, aqui nas colônias, colônias espirituais, eles começaram a receber desencarnados, e havia um galpão onde estavam ali 200 espíritos, todos desencarnados, dormindo. O André Luiz, inclusive, deu o título a esse capítulo de Os que Dormem. Então, eles apenas dormiam.
Aí eles pedem a Celina, se eu não me engano, para vir fazer uma prece por todos aqueles ali que dormiam. E quando ela faz a prece, é interessante que André Luiz fica maravilhado porque ele percebe que a prece está sendo feita pelos que dormem, mas os primeiros a receberem o socorro, o auxílio, são aqueles que oravam. E aí caía sobre eles flocos, flocos que André Luiz disse que eram brancos. Mas esses flocos, logo que caíam sobre os que oravam, eram direcionados para aqueles que dormiam. E aí, quando eles eram direcionados, eles ganhavam um colorido. E o colorido a gente depreende que é de acordo com a elevação de cada um deles. Então, Aniceto era lilás, Celina era um azul cristalino. Não me pergunta o que é azul cristalino, que eu não sei. O outro, o Alfredo, era verde. Cada um tinha um colorido, né? Então, esse hálito mental todos nós temos. Não adianta a gente querer enganar ninguém. Nem quando a gente está fora do corpo, a gente tem esse hálito e a gente é reconhecido por ele. Beleza, mãe. Obrigado. E aí, esse hálito mental, o que nós temos na nossa mente, né, que produz, a gente está botando uma câmera com zoom para ir lá na origem desse fenômeno, desse intercâmbio mediúnico. Então, o que está lá? Qual é o nutriente da mente que produz o hálito mental? São os nossos pensamentos. E aí tem uma coisa muito interessante que eu apenas vou citar, porque eu não sou da área e nem me aventuro, porque é bem complexo, mas é a neurociência que a Anete Guimarães explica com toda a propriedade. Ela fala uma coisa muito interessante sobre o sistema reticular ativador ascendente. O que é isso com esse nome tão pomposo? É algo muito parecido com os algoritmos. Alguém fala com você sobre, olha, sabe aquele almofadão comprido, aquele travesseiro compridão, parece um rolo? Aquilo é muito bom para a coluna, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí você vai dar uma olhada no celular. Aí você, não sei se fulana tem razão, você larga para lá. Daqui a pouco, toda hora que você for olhar qualquer site, seja Google, seja Instagram, vai começar a borbulhar esse tipo de produto aparecendo para você. O que acontece com a nossa mente é mais ou menos assim. Os nossos pensamentos, nós somos espíritos milenares que viemos cultivando pensamentos, determinados tipos de pensamentos, há muito tempo. E isso tem tanto tempo que se tornou quase que automático. Joana de Ângeles fala nesse ciclo vicioso de pensamentos. E para você sair de um vício, por exemplo, quando você rói unha, você não pensa que naquela hora que você está tenso, você vai botar a mão na boca. Aquilo vai no automático. Então, você tem que passar a pensar sobre aquilo que você não gastava do seu lobo, que eu não sei se é o direito ou o esquerdo, para pensar, porque estava no automático. Então, você tem que passar a pensar, a ser crítico sobre os pensamentos que te visitam.
E eu uma vez brinquei com a minha mãe, porque a minha mãe era uma pessoa maravilhosa, onde eu pude tirar vários ensinamentos dos testemunhos que ela dava. Mas ela era humana, e quantas vezes eu chegava na casa dela, ela olhava para mim, pelo olhar dela eu já sabia que tinha alguma coisa. Aí ela, Mônica, olha, fulana, alguma neta, né? Não ligou até agora, não ligou ontem, não sei o quê. Aí, como eu estava bem escolada, que meus filhos me deram aula dessas coisas, sabe, de não avisar, mãe, por favor, olha, a preocupação vai te visitar, mas você não precisa oferecer cadeira de balanço para ela. Então, a gente está num mundo que existem correntes de pensamentos que, em determinados momentos nossos de fragilidade, a gente percebe aquilo e dá um certo mal-estar. Mas a gente tem que estar vigilante. Não foi à toa que Jesus falou: primeiro vigiai, depois orai. Então, esse sistema reticular ativador ascendente é essa coisa da gente vir e mexe ter um pensamento negativo. E meu neto sai da escola 5:01, já são 11:45, ele não apareceu. Para de pensar besteira, porque você está fazendo que nem o algoritmo. Você está ficando com um hálito mental de preocupação que vai ficando gravado ali para você. Esse hálito mental, a gente pode interferir nele. E esse hálito mental vai, aos poucos, formando o ambiente psíquico em que eu vivo. Tanto é que a gente, quando já tem esse conhecimento e se esforça por produzir um hálito mental mais gostoso, né, mais perfumado, a gente viaja, estava doida para fazer aquela viagem, mas quando a gente chega na nossa casa, abre a porta e vê que está em casa, não é só a questão da preocupação se vou chegar ou não vou chegar, é o ambiente psíquico. Ainda mais, eu, no meu caso, sozinha, é o ambiente que eu faço, né? E dali eu vou ter o envolvimento espiritual que eu estou buscando através do ambiente psíquico que eu vou produzindo, que é o que a gente sente quando entra na casa espírita. Então, muita gente diz hoje: eu não preciso ir à casa espírita porque eu assisto palestra pela internet. Agora, quem está dedicando esse tempo para ouvir esse estudo, mas o ambiente da casa espírita, ele tem pó de Peter Pan, de pirlim-pim-pim, porque você entra e você já sente essa ambiência, porque ali a gente entra no salão para que a gente expanda o nosso conhecimento doutrinário e também é assistido pela espiritualidade. E não é só no momento do passe. No passe, até a redução da luz, é para que a gente volte mais a atenção para a parte transcendental. Mas o tempo todo, os trabalhadores espirituais da casa estão ali, já estavam antes preparando o ambiente para nos receber, para que a gente sinta aquele conforto quando a gente chega à casa espírita e já vai identificando. E olha, a Mônica hoje está muito estressada, ela está precisando de uma reza fervorosa. É uma coisa mais ou menos assim. Isso a gente... Mais uma perguntinha relativa à questão do ambiente psíquico, né? A gente está sempre gerando um hálito mental que interfere nesse ambiente psíquico, mesmo que a gente está distraído, sem estar focado num pensamento específico, ou existe um conjunto de situações especiais, específicas, que fazem com que realmente a contribuição seja mais efetiva?
contribuição do nosso hálito mental para a formação do ambiente psíquico, sim. Bom, é claro que precisa da nossa vontade, que é uma potência da alma, de estar interferindo para o bem. Quantos palestrantes, ao fazerem palestra numa casa diferente, sentem, às vezes, aquele aconchego, aquele acolhimento, porque os pensamentos ali estão formando um ambiente psíquico bastante favorável. Mas, às vezes, tem um que diz assim, ai, está lá em pensamento. Puxa vida, hoje ia ser o fulano, mas veio o Beltrano. Aí fica estressado com isso, o outro também. E não se tocou que o pensamento dele ali está interferindo no ambiente. E, de acordo com a sensibilidade daquele que está lá na frente, ele fica meio assim, ele olha para o fulano, aí ele, não quero olhar mais para aquele lado, não, vou olhar para esse lado de cá. Então, interfere, sim, através da nossa vontade. Obrigado, mãe. E aí, a gente falou do pensamento, né? Que ele tem, o ambiente psíquico tem a origem no nosso pensamento, e ele vai ser notado não só pelos espíritos desencarnados, mas também pelos espíritos encarnados, dotados dessa sensibilidade. E aí ele vai perceber isso, não só... Isso é uma coisa muito interessante, gente, porque a gente vai notar esse ambiente num encarnado, mesmo sendo encarnado ainda, mesmo que o encarnado ele tem toda uma capa, que é o corpo material. Ele está ali aborrecido, chateado, mas ele vai falar com você, vai cumprimentar você com um sorriso, com educação, mas se você é uma pessoa com uma sensibilidade mais aguçada, você vai perceber isso. E isso a gente vai desenvolvendo através, não é uma mediunidade ostensiva, é uma sensibilidade que a gente vai aguçando. E, às vezes, a gente tem essa sensibilidade maior, que a gente vai falar mais adiante, como é que isso acontece, que tem a ver com afinidade espiritual. A gente tem essa sensibilidade maior, percebe melhor isso numa pessoa do que noutra pessoa. Eu, com a minha mãe, por exemplo, quando eu falava com ela, todo dia estava indo à casa dela. Mas, quando eu não ia, eu falava por telefone. E aí, no alô, ela já dizia assim, por que você está com essa voz? Ou então eu dizia para ela, mãe, o que está acontecendo? Não é nada. Não é nada, pronto, já disse tudo para mim. Então, é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar. Tem uma companheira na nossa casa que tem essa sensibilidade e ela ficou assim muito preocupada porque ela às vezes falava com pessoas e ela via coisas ali que não condiziam com o que a pessoa tratava ali com ela. E ela ficava muito assustada, porque ela dizia que às vezes ela via coisas muito feias. Então, é esse ambiente psíquico que a gente traz e cultiva, que às vezes é percebido até pelos encarnados que têm essa sensibilidade. Mais uma vez, Mônica, uma outra pergunta. Tudo bem, mas eu não tenho essa sensibilidade aguçada, né? Eu não percebo presença de espírito desencarnado, mesmo sem ter essa sensibilidade mais aguçada, adequada para essa percepção dos elementos que contribuem para aquele ambiente psíquico. Mesmo assim, eu sofro a influência do ambiente? Claro.
Total. Não é porque você não percebe que você não vai sofrer aquilo. Às vezes a pessoa até... E tem uma passagem de André Luiz, não sei se você vai lembrar para poder dizer qual é o livro, que eu não sei se é Nosso Lar, que ele passa por uma mesa onde a família fazia a refeição. E aí tinha um espírito malfazejo ali, e que sugava as energias, ele se nutria dos pensamentos das pessoas quando sentavam à mesa, que sentavam, acabavam falando, como estavam juntos, não tinha ainda celular, né, para ficar olhando, aí falava do fulano, do Beltrano, e nunca falava bem. E aí, com isso, atraía que tipo de espíritos? Aqueles que estavam na mesma faixa. E aí eles viram um espírito que sugou os nutrientes da banana, do cacho de bananas que estavam em cima da mesa. E André Luiz pergunta ao instrutor: mas se alguém comer daquela banana, vai passar mal? Vai. Vai, porque ele tirou tudo que era de bom dali. Então, mesmo que você não tenha sensibilidade, mesmo que você nem acredite em nada disso, às vezes você chega e diz assim: ai, não sei o que está acontecendo hoje comigo, eu estou esquisito, eu não estou com vontade de comer nada, eu estou enjoado, está sofrendo alguma influência. Missionários da Luz. Missionários da Luz. Missionários da Luz? Pois é. Valeu, mãe. Mesmo que não acredite. E aí a gente vai falar agora da questão da ideia. A nossa percepção é essa figurinha aí, ó. Como o Ivaí falou, e eu que eu não percebo? Eu só percebo que ele está andando de lá para cá, parece um leão enjaulado. Então, ele deve estar estressado. É a pontinha do iceberg. Mas tem um mundo ali por baixo que a gente não percebe. E aí é o momento da gente rever o tratamento que a gente dá a certas pessoas, porque a gente não sabe o que vai ali por dentro, qual é a dificuldade, qual é o drama que aquela pessoa está vivendo. Às vezes, eu já atendi a um espírito no trabalho mediúnico que ele estava assim muito soberbo, né? Era um espírito que dizia: ah, cuidado! Você veio chegando aqui para falar comigo, eu não quero amarrotar o meu laço do meu vestido e não sei o quê. Aí estava assim naquele salto, né? Que estava difícil aquela conversa, até que um momento eu toquei num ponto-chave do espírito e tudo aquilo caiu, e o espírito chorou constrangido, porque tinha morrido de AIDS e o corpo dele tinha ficado de tal forma que ele tinha vergonha. Então, ele se exibia inicialmente com aquele vestido de laço. Então, a nossa percepção, até quando a gente vai conversar com o espírito chega arrogante, chega irritado. Uma vez, alguém me perguntou: o que você acha mais difícil, lidar com um espírito que chega com muita raiva, ou lidar com um espírito, ou qual tipo de espírito? Eu falei assim: olha, o que eu tenho mais dificuldade é lidar com aquele espírito que chega como se não tivesse vontade de nada, como foi um espírito que eu atendi, que ele falou que estava apenas vagando, mas que ele não sentia vontade de nada. Então, entabular uma conversa com um espírito desse, começar, é difícil você perceber o centro de interesse dele para começar a trabalhar naquele centro de interesse e buscar que ele pense e reformule
a sua rota, a sua jornada. Mônica, à medida que a gente vai... Hoje a gente tem esse grau de percepção, né, do pensamento, né, mas à medida que a gente for evoluindo espiritualmente, essa nossa capacidade de não ver só a pontinha do iceberg, mas começar a ver um pouquinho mais, ela acontece? Ou isso tem relação com outro tipo de fator, digamos assim, para aumentar essa percepção? Não, ela muda dentro daquela frase que todos nós conhecemos: fora da caridade não há salvação. Vai mudando. Eu lembro que quando eu fazia sopa no Eurípides, eu vou procurar ao máximo dar exemplos que eu vivi, mas às vezes são coisas que eu vi, mas não vivi. Eu fazia sopa lá no Eurípides e a gente colocava macarrão na sopa, né? Botava aqueles legumes todos e tal. Aí tinha uma assistida que ela vinha e ela ajudava até a pegar o prato e levar na mesa para quem estava sentado, porque a sopa que a gente fazia, a gente servia lá no próprio Eurípides. A primeira vez que ela veio trabalhar na minha sopa, rapaz, eu tive que segurar muito os meus demônios, porque ela pegou o prato e falou assim: eu não como macarrão, e jogou o prato. Aí o meu compadre que fazia a sopa junto comigo, ele: deixa, comadre, eu vou catar aqui. Depois de um tempo, acredite se quiser, eu passei a fazer a sopa e separava numa panelinha a sopa sem macarrão para aquela pessoa. Eu não sei se já tinha muito tempo que ela tinha sido rainha, não sei qual era a dificuldade na vida atual, mas quem mudou fui eu. Isso, maravilha. Bom, na raiz dos pensamentos, na raiz de tudo isso, estão as ideias. E o que são as ideias? As ideias são as criações do espírito, que elas vão se projetar no espaço e no tempo, ou seja, com uma velocidade, e formar o nosso pensamento. Do que é constituído o pensamento? De ideias. Quem vai dar direção às minhas ideias? O meu pensamento vai estar direcionado para onde? Então, o pensamento é que vai dar uma direção para essa ideia. E, aliás, ele vai dar a forma da ideia vai produzir o pensamento, né? Então, se a minha ideia é uma ideia boa, é uma ideia criativa, ela vai produzir um bom pensamento. Agora, o movimento e a direção dele está relacionado diretamente com a vontade. Então, se a minha vontade é elevada, é para auxiliar, é para fazer o bem, e se eu já uso essa minha potencialidade quase na potência que eu sou capaz, porque nós temos essa potência, mas geralmente nós usamos muito pouco dessa potência. É como, por exemplo, os estudantes hoje, eles têm capacidade de pegar numa enciclopédia, pesquisar alguma coisa e entender melhor aquilo que eles estão estudando? Tem. Mas como agora existe o Google, eles pesquisam ali. E aí eles copiam direto o que está ali para o caderno. E aí, quando vem algum professor que requer um pouco mais da ingerência dele, ele diz: eu não consigo, porque não está acionando a sua vontade. Então, a vontade vai dar o movimento dessa ideia e vai dar a direção a ela, ou seja, vai dar
a vibração. E o pensamento vai dar a forma dessa ideia. Mostrando aí, André Luiz, que a ideia, ela é algo material, tanto é que ela pode ser, o pensamento pode ser fotografado. Uma dúvida, Mônica, vou falar assim por mim, né? Será que a gente tem capacidade assim, de treinar essa vontade para poder fazer o movimento e a direção, digamos assim, mais adequada? Vamos pensar em relação a comportamentos, né? Eu tenho um pensamento, a ideia está formada, ela vai me acionar uma vontade, talvez para um movimento, uma direção, que pensando, por exemplo, no Evangelho, né, não seja um movimento, uma direção tão adequada, se eu tenho como treinar de alguma forma isso para ir controlando um pouco melhor, né, esse movimento, essa direção. E talvez algumas ideias elas surjam e venham surgir, até dependendo daqueles, né, pensamentos recorrentes lá que vêm do passado, e aí pode ser que esse pensamento, essa forma de ideia venha. E aí, como treinar de alguma forma esse movimento, essa direção? Pois é, a gente tem como fazer isso. Uma vez eu assisti a um seminário, uma exposição do Dr. Jorge Andréa, num teatro, e ele mostrou assim um corte transversal da glândula pineal, e ele mostrou que a partezinha era uma coisa circular, e a partezinha que envolvia ali, que tinha assim uma espessura pequena, era onde nós trabalhávamos a nossa vontade para melhorarmos a nossa capacidade. Mas a gente tem aquela capacidade, mas a gente usa, assim, 10% daquilo ali. E eu não sei se é no Evangelho ou no Livro dos Espíritos, quando ele fala das paixões, ele diz que a gente tem como controlar. Basta que nós usemos essa potência que é a vontade, mas que nós não utilizamos esse potencial que nós temos. Eu quero continuar perseguindo esse propósito, que eu vou conseguir fortalecer essa minha vontade para modificar as coisas em mim que precisam ser modificadas. Então, a gente compartilho exatamente essa sua última colocação. Porque, olha, Ivair, quando eu estava trabalhando lá na mesa mediúnica no Eurípides, quando meu filho tinha 15 anos, olha, eu criei eles sozinha, mas era uma loucura, e na quarta-feira era o pior dia. Era o dia que os demônios todos iam lá para casa. Aí eu brigava, me estressava, aí beleza. Aí eu cheguei na hora da reunião, aí o espírito se manifestou, fui conversar com ele. Aí ele virou para mim: não adianta você vir com essa vozinha mansa, não, que eu te conheço muito bem. Eu vejo você na sua casa gritando. Quando chegou na outra semana, eu tentei ficar zen, não conseguia, porque esse negócio de vontade é demorado. Aí eu fiquei sentada lá embaixo, eu falei: mãe, sobe você, porque eu não vou subir, não. Aí daqui a pouco desce a Soninha. Moniquinha, vamos subir. Eu falei: não, hoje não tem condições. Não, você pensa que é fácil para todo mundo, né? Não. Eu, quantas vezes na cozinha varejei o prato assim em cima do meu filho. Aí eu falei: então tá. Então todo mundo está nessa luta, né? Isso aí. Valeu, Mônica. Agora, essa matéria do pensamento, que é a ideia, é uma substância, segundo André Luiz, sutil, né?
que ela é gerada pelo teor mesmo do pensamento que a gente tem, né? E constituindo energia criadora que vai moldar o fluido cósmico universal, que é o hálito de Deus, e que está ali disponível para mim, para eu fazer uso dele na maior potência que eu puder, porque é o hálito de Deus. Então, vai formar esse halo vital que vai atuar como alicerce das construções no plano físico, realizações que a gente idealiza através da nossa vontade firme, e no extrafísico. Isso está lá no livro dos médiuns, no laboratório do mundo espiritual. Mônica, tanto o pensamento seja positivo ou negativo, continua sendo essa energia criadora, com esse potencial de moldar o fluido cósmico universal? Pior é que continua. Pior é que continua. Aí a gente tem um mau pensamento, mas, como eu falei ainda há pouco, porque qualquer pensamento é uma prece endereçada. Os bons, endereçado ao alto. Os maus, endereçado aos espíritos daquele teor. Mas, como André Luiz mesmo mostra na prece de Celina, os flocos primeiro caem sobre aqueles que oram. Vamos dizer assim, para economizar tempo, aqueles que estão pensando firmemente sobre alguma coisa. Então, eles são os primeiros a receber, né, a se envolverem nesse hálito vital formado pelo fluido cósmico universal. E aí, eles vão endereçar conforme a capacidade deles. Então, é por isso que lá no capítulo 14, se eu não me engano, de A Gênese, quando ele trata dos fluidos, Kardec faz um estudo primoroso sobre os fluidos, que, na verdade, era a forma que ele chamava de energia, e falando muito sobre a vontade, sobre a capacidade que a gente tem transformadora e de reformular esse tipo de pensamento negativo, que às vezes o pensamento negativo ele é contra nós próprios já em primeiro lugar. Eu não posso, eu não consigo, eu sou um azarado. E quanta gente a gente não conhece assim? Que aí vai fazer uma coisa, a gente vai fazer um passeio de barco, nem vou falar o nome, vai fazer um passeio de barco. Olha, eu só digo que tem que botar a sapatilha, porque lá tem muito ouriço, não sei o que lá. Quem foi que espetou o pé no ouriço? É a pessoa que diz que tudo acontece com ele. Verdade. Então, é assim. Obrigado, mãe. E aí, o pensamento e a vontade, né? A gente viu que a vontade vai dar... O pensamento vai dar a forma e a vontade vai dar o movimento, vai dar o tom da vibração e a velocidade. Então, esse pensamento, ele vai vibrar através de ondas que a gente chama de matéria mental, André Luiz chama de matéria mental, formada, André Luiz chama de partículas mentais, que vão estabelecer sintonia com outras mentes, dependendo dessa forma do pensamento e dessa aceleração que vai mostrar quantos picos a gente tem num determinado intervalo. Se outro estiver com aquela mesma vibração, coincidindo pico com pico, isso é a sintonia. Então, a gente está vendo aqui o lado técnico.
Agora, o lado evangélico a gente já sabe, é a gente cultivar bons pensamentos. E como a gente cultiva bons pensamentos? Praticando ações no bem. Porque não é possível que você entre num restaurante, vá fazer uma refeição bem gostosa e apareça uma pessoa com toda a família ali no colo e pedindo a você uma ajuda. Você não vai comer sossegado se você não der algum tipo de ajuda a ele. Ah, mas ele vai pegar o dinheiro, vai gastar ali com droga, com não sei o quê. Não interessa. O que ele vai fazer já não é da sua alçada. A sua alçada é o que você próprio faz. Então, a gente quer estar em sintonia com espíritos bondosos, com espíritos benevolentes. E quando a gente tiver essa condição com espíritos que tenham as duas coisas e mais alguma coisa, né? E aí, eu trouxe esse videozinho que ele é bem didático, mostrando como é que a sintonia se faz na prática. Então, dá para ver o vídeo, Ivair? Ah, você... Aqui. Isso aí... Não, era um... Ah, não vai dar para ver. Eu esqueci que é um hiperlink. Aí eu tinha que mandar. Tá bom, mas aqui eu vou explicar o que acontece. Ele está com diapasões ali diferentes e a gente vê escrito embaixo a frequência de cada um deles. Então, quando ele bate esse daí, que é uma frequência diferente, é uma frequência menor, ou seja, a nossa cabecinha deficitária com pensamentos acanhados, não vai entrar em sintonia com uma mente de pensamentos mais elevados, com aquela frequência de 440 Hz. Agora, se a gente coloca ali um diapasão com a mesma vibração, com a mesma frequência, aí ele vai entrar em sintonia e aquela bolinha vai começar a balançar ali naquele pêndulo. Desculpa a minha falha aí, que era para movimentar e vir. Então, Mônica, assim, se alguém tiver um pensamento negativo direcionado para mim, mas eu estiver tendo bons pensamentos e tal, eu não vou sofrer nenhum impacto desse pensamento negativo, né? Não vai. Mas se eu estiver distraído... Aí, se estiver distraído, sinto muito. Aí você vai sentir... mandei mal, mandei muito mal. Tem uma situação que a gente pode ilustrar isso. Quando o Gandhi levou um tiro, o jornalista que foi entrevistá-lo perguntou se ele estava com raiva, se ele perdoava. Ele falou assim, não perdoo porque eu não fui magoado. Então, estava acima de qualquer um desses sentimentos que são próprios de gentinha, como a gente. Então, a vontade vai... isso aí é Emmanuel que diz que ela é a gerência esclarecida e vigilante. Agora mesmo, Ivair perguntou, e se eu não vigiar, se eu me distrair? Lá nos Mensageiros, que ele vai tratar da situação de vários mensageiros, que são espíritos que foram preparados durante a erraticidade para chegar aqui e trabalharem como médiums e quitar um pouco daqueles débitos, e muitos ali, a grande maioria, não conseguiu realizar aquela programação feita na erraticidade. E aí André Luiz diz que são cartas distraídas do Evangelho. É a invigilância, porque a vontade é a gerência esclarecida e vigilante.
governando todos os setores da ação mental. Então, tem que pensar. Cairbar Schutel, numa das últimas lições que tem no livro Parábolas e Pensamentos de Jesus, eu não sei se é pensamentos, parábolas e não sei o que de Jesus. Então, ele fala sobre o sentimento, as emoções e a razão. Então, ele diz que o homem é como uma pilha, é um dipolo, com o raciocínio e a emoção. E para que ele seja completo, ele precisa raciocinar sobre os sentimentos e precisa sentir os pensamentos. Porque eu vou dar um exemplo de cada. Se você alimenta um ressentimento muito grande de uma pessoa, e aquilo já dura anos, aquela pessoa já não é mais a mesma pessoa, nem você é mais a mesma pessoa. Então, se você racionalizar, você vai ver que é uma perda de tempo você ficar carregando essa batata podre. E a outra questão, que é você sentir aquilo que você pensa, isso está relacionado com o tipo de ambiente psíquico que eu quero à minha volta e que espíritos eu quero à minha volta. Então, quando eu sinto toda aquela negatividade que eu estou nutrindo, que eu estou alimentando, aquilo me faz mal até fisiologicamente. Então, eu vou passar a vibrar num tom mais elevado, porque eu estou sentindo em mim que aquele pensamento não faz bem para ninguém, a começar por mim. Então, a vontade pode impor o jugo da disciplina, ou seja, ela pode disciplinar essa matéria mental a ponto de torná-la uma corrente do bem, uma vibração mais elevada e está mais ligado à espiritualidade superior. Gente, é tão bonito quando a gente estuda o céu e o inferno, quando chega na segunda parte, que Kardec agrupou os capítulos pelo tipo de espíritos. E a gente começa logo feliz da vida nos espíritos felizes. Então, eu não sei se é o senhor Samson ou se é Jobar, que quando eles perguntam, acho que é o senhor Samson, que ele fazia parte da Sociedade Espírita Parisiense, aí eles perguntam: você está sentado no lugar que você sentava? Tá. E o que mais você está vendo? Ah, eu estou vendo aqui perto de você Erasto, e um pouquinho mais afastado estou vendo o Espírito de Verdade. Olha só, gente. Espetáculo, né? Isso aí é uma vontade firme, é uma vontade que está se disciplinando, né? À toa que Emmanuel falou para Chico que a receita era disciplina, disciplina e disciplina. Nada de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, porque não vai levar. Nós ainda temos mais agregação com a materialidade do que com a espiritualidade. Então, a gente tem que fazer ainda muito uso da nossa vontade para o bem, para que ela se torne uma corrente do bem. Então, com isso, a gente pode resumir assim: a mente, ela vai formar o hálito mental a partir das nossas ideias, e essas ideias podem ser uma criação de alguma coisa, pode ser um alimento e pode ser uma destruição, né? Através da minha ideia, eu posso destruir tanto o que é bom quanto aquilo que não é bom, né? E
a gente... Eu não estou conseguindo ver aqui, porque está cortado. O hálito mental, ele está relacionado com forças, você consegue ver? Determinantes de... Emissão de forças determinadoras do ambiente psíquico. Pois é. Emissão de O forças hálito mental determinadoras. que vai formar, como a gente viu, o nosso ambiente psíquico. E a ideia é aquele ser organizado que vai ser projetado pela vontade, que vai dar a direção e a velocidade, e pelo pensamento, que vai dar a forma. E essa criação, ela pode ser criação de formas, como a gente vê no laboratório do mundo espiritual, aquele espírito que ele materializou também, esqueci o nome daquele negócio, a cigarreira, que não era esse nome, cigarreira, mas era aquele negócio que parece um tripé onde ele apoiava o cigarro. Então, ele levou aquilo, não que ele fosse muito apegado àquilo, mas só para que ele, quando foi posteriormente visitar aquela senhora que estava acabada, ele se utilizou daquilo e aí ficou ali a ilustração para ela, a prova de que ele era aquele espírito que foi visitá-la. Então, a gente tem aí uma visita entre vivos, né? Ele não estava ainda no mundo espiritual, mas ele, com auxílio, né, do fluido cósmico universal, ele, durante o sono dela, ele materializou aquilo, ela viu, materializou assim, não materializou sutilmente. E depois, quando ele foi visitá-la, ela viu tudo aquilo que ela tinha visto. E a ideia vai pela forma, o pensamento vai dar forma a ela e a vontade vai dar a velocidade e a frequência, né? A direção. Então, esse exemplo que está aí é o exemplo que eu já citei, que cada um ali, mesmo estando todos seguindo palavra por palavra a prece de Celina, cada um tinha sua capacidade. Então, quando a gente ora, é o que os espíritos falam, os primeiros a serem auxiliados são os que oram. Então, caíam flocos, parecendo flocos brancos, sobre cada um que orava. E depois eles ganharam cor e foram projetados na direção daqueles que dormiam. E aí, cada um teve o seu colorido, porque cada um tem um padrão vibratório. E como a gente já viu aqui, padrão vibratório não é só um dia que eu estou de boas, mas é aonde eu estagio normalmente. E é isso que vai nos unir ou nos afastar dos espíritos quando desencarnarmos. Porque a gente não estagia no espaço aqui em cima do telhado do meu prédio. A gente estagia numa frequência, que eu posso estar me acotovelando aqui com um espírito que esteja numa frequência semelhante à minha. Claro que se eu estiver me acotovelando aqui com esse espírito, pode, por auxílio de misericórdia, ele está vindo em meu socorro, me auxiliar para que eu fale aquilo que vai ajudar a esclarecer ao máximo as pessoas que estiverem ouvindo. Mas pode vir aquele perturbador também, né? Deixa eu ali perturbar um pouquinho, porque geralmente esses espíritos vibram numa faixa mais elevada que a minha, com certeza. E aí,
o que a gente poderia chamar de o peso dos pensamentos? Estudando esse livrinho aqui, ó, de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, ele fala da importância, ele fica batendo muito nessa questão do pensamento, que está atrelado à nossa vontade, que nós somos compelidos a medir e pesar na balança consciencial, ou seja, é a vigilância, as sérias responsabilidades do conhecimento que já temos. Porque se nós temos esse conhecimento, nós temos por dever, o dever está lá no Evangelho, que não é o dever profissional, é o dever moral. Nós temos o dever de não engrossarmos esses hálitos perturbadores que envolvem o nosso mundo na atualidade. E Jesus falou disso quando ele falou, nessa passagem de Mateus, ele diz: eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo, já em seu coração ele cometeu adultério com ela. E termina dizendo: aprendestes o que foi dito, não cometereis adultério. Então, já em pensamento, ele já estava se complicando. Quantas vezes a gente não se complica em pensamento, né? E a gente tem por dever, entendendo esse peso que tem o pensamento na nossa vida e no nosso ambiente, a gente precisa dar mais atenção à nossa vontade, desenvolver mais a nossa vontade, torná-la uma vontade mais firme para que o nosso pensamento se eleve mais à altura daquilo que nós dizemos que de fato queremos. Mônica, só mais um esclarecimento, por favor. Você citou a questão, né, do desenvolvimento moral, né, dos aspectos morais relativos a essa percepção, né, das responsabilidades, do peso dos pensamentos. A questão da evolução, da busca do conhecimento, não só pelo lado moral, mas mesmo relativo às questões intelectuais, elas também auxiliam nessa questão da percepção da responsabilidade e do peso dos pensamentos? Só auxiliam, né? Porque quando a gente assiste uma palestra da Anete Guimarães, ela sempre começa falando da nossa língua, do português, da interpretação que a gente dá a certos textos que nós lemos. Por exemplo, só vai assistir esse estudo de intercâmbio mediúnico quem é médium e tem mediunidade ostensiva. Aí ela bate muito nessa tecla, que lá no livro dos médiuns, ele diz que médium é aquele que sente qualquer influência. E isso no livro dos Espíritos, ele também fala que nós somos influenciados o tempo todo. Só que na continuação, que eu não lembro todas as palavras, o Kardec diz assim: no entanto, médium só o é aquele que sente ostensivamente essa influência. Então, todos nós, de fato, somos médiums porque sentimos alguma influência e somos, como André Luiz diz, né, essa coisa do pensamento que a gente direciona através da nossa vontade, nós somos antenas, tanto antenas que captam como antenas que projetam. Então, nós o tempo todo estamos sendo influenciados e somos influenciados. E aí, nessa questão de conhecimento intelectual, qualquer conhecimento que a gente tenha vai auxiliar no entendimento de muitas questões, até daqui mesmo, dos fenômenos mediúnicos. Como Kardec, por exemplo, fala
que a sintonia entre... Ela é um fenômeno da natureza, então ela não acontece só entre as pessoas que pensam, que têm algum pensamento, né, mais evoluído, mas até os selvagens que pensam só na alimentação, na proteção e na procriação, eles também entram em sintonia. É um pensamento meio fragmentado? Mas ele vai além. As plantas, as árvores, elas também entram em sintonia. E como os estudiosos já sabem disso, eles plantam árvores da mesma espécie juntas, porque aí elas são mais produtivas. E aí é muito interessante o intercâmbio entre essas árvores. Então, se você ficar preso a só estudar, não, eu vou ler o Evangelho, agora eu vou estudar o Evangelho de Mateus, agora eu vou estudar o Evangelho de Lucas, mas você tem que ir abrindo horizontes. Até porque, vamos supor, a gente trabalha numa reunião mediúnica. Aí a gente recebe um irmão sofrido lá, que tem uma problemática que não está ligada à doutrina espírita. E se você der a ele uma explicação inteligente, razoável, ele vai começar a ouvir mais você. Senão ele vai dizer assim, eu não converso com você, porque você não sabe de nada do que eu estou falando. Então, o conhecimento intelectual, ele puxa do conhecimento moral. É a asa que vem na frente. Maravilha, Mônica. Obrigado. E outra passagem de Jesus que a gente pode deduzir sobre esse cultivo dos bons pensamentos, né? Da vontade acionando a elevação dos nossos pensamentos, é essa bem-aventurança de Jesus, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão o céu, verão a Deus. Por quê? Qual é essa pureza de coração? São os bons sentimentos, são os sentimentos elevados, são os sentimentos que levam em conta o sentimento do outro. É bom para mim, beleza, mas é bom para ele também? Isso aqui é bom para mim, mas eu estou extinguindo esse tipo de vegetação daqui? Então, deixa eu pensar numa coisa melhor, deixa eu dar uma estudada sobre esse meu clima, sobre esse solo que eu tenho aqui na minha casa, para ver se eu posso fazer isso sem interferir tanto no meio ambiente, degradando tanto. Então, tudo que Jesus falou tem uma profundidade, tem um enraizamento muito grande, que a gente pode tirar várias lucubrações. Só uma questão, queria ver a tua opinião, Mônica, no sentido daqueles que, quando vem essa questão da bem-aventurança, né, acaba afirmando, aqui na Terra não tem ninguém que realmente tenha puro o coração. Né? Você não acha isso uma visão muito superficial em relação ao que realmente Jesus quis trazer quando apresentou as bem-aventuranças, inclusive essa? É a busca, né? Ele colocou o objetivo. É como a felicidade, é como a pureza, né? Todos nós nascemos para quê? Fomos criados para quê? Para atingirmos a pureza, que está ligada intrinsecamente à felicidade. Nós vamos atingir essa perfeição absoluta, total? Não. Mas a busca tem que ser essa. Agora, enquanto a gente está buscando, a gente está apanhando e está vendo o quanto a gente ainda precisa remar para chegar lá. Então, é
é ter coragem para continuar, para perseverar, porque um dia a gente vai chegar na pureza a que Jesus se referiu. Ele não ia chegar logo de cara e dizer, olha, mas não fica achando que você vai ser puro igual ao Pai, que você vai ser perfeito igual a Deus. Ele tinha que estimular, né? Quando você está numa maratona, aqueles que estão lá estão te estimulando para que você dê o último suspiro tentando chegar na linha de chegada. Isso aí. E como a gente falou ainda há pouco, e quando eu estou em vigilante, quando a minha vontade não está acionada? O que acontece com as mentes invigilantes ainda aqui no nosso mundo de expiações e provas? As mentes invigilantes, elas produzem pensamentos que a gente poderia chamar de substâncias nocivas. E quem se nutre dessas substâncias? Os espíritos mais materializados, que sentem falta do prazer que você sente ao usar um cigarro, mesmo sabendo que aquilo está fechando vários poros do seu pulmão e está diminuindo o seu tempo de vida. Então, eu só estou dando um exemplo. Então, as mentes invigilantes, elas acabam, muitas vezes, inconscientemente, que não é o nosso caso, que depois da gente estudar isso aqui, a gente não pode mais dizer que não tem consciência disso. Os espíritos mais materializados vão se nutrir disso, e aí a gente vai acabar criando um ambiente psíquico que vai ser nocivo a nós próprios e que vai nos dar muito mais trabalho depois de virar essa ordem das coisas. Tem uma frase de Emmanuel que fala sobre isso de uma forma poética bonita. O perfume conservado no frasco de cristal puro não será o mesmo quando transportado num vaso guarnecido de lodo. E é assim, a minha mãe, por exemplo, puxando dessa comparação, a panelinha que fazia o café não se fazia mais nada para não contaminar o sabor do café. Então, a gente precisa estar vigilante, se superando o tempo todo. É todo dia algumas batalhas que a gente tem para vencer. E essas batalhas são nossas, são travadas com os hábitos que nós criamos nessas longas e variadas existências. É muito trabalho que a gente tem pela frente. E, às vezes, essas substâncias nocivas que nós alimentamos, elas criam aquilo que nós chamamos de clichê mental, que são cenas violentas pelas quais nós passamos ou cenas que nós nos habituamos a ver, seja no lugar onde a gente reside, seja nos programas que a gente busca na televisão, seja na literatura que a gente escolhe, os assassínios, desastres. Se a gente permanece por longo tempo nessa faixa, a gente vai acabar formando um clichê mental que é mais uma crosta, como essas que a gente tem de sinusite, que aí tem que fazer a cirurgia para raspar. A gente não vai fazer cirurgia para raspar o clichê mental, mas vai dar muito mais trabalho se já formou um clichê mental. Eu tenho uma pessoa conhecida que atualmente é difícil falar com ela no telefone, porque ela mora numa
numa faixa de Gaza quase, que você começa a falar com ela e ela diz assim, está escutando os tiros? Que não sei o quê, porque, não sei, ontem teve tiroteio de tal hora até tal hora, depois de tal hora até tal hora, aí eu tive que me abaixar, aí eu tive que ficar atrás do banheiro, que não sei o quê. É o tempo todo assim. Então, essas pessoas, quando desencarnam, se elas já produziram o clichê mental, é difícil, na hora que a gente atende ali na mesa, aquele clichê está na tela mental dela. Aí você dizer para ela, não, amigo, você está me ouvindo? Olha, você está aqui comigo, você não está mais nessa cena. Isso aí já passou. Aí você consegue até começar a conversar, daqui a pouco ele volta, porque é um clichê mental. Então, a gente pode se cuidar para não chegar a esse ponto, né? Mas isso acontece, a gente vê na casa espírita. Mônica, essa questão, esse conceito de clichê mental, ele cabe apenas para esses aspectos negativos, né? No sentido de um pensamento recorrente, fixado naquela direção, tal. Ele cabe para a questão de pensamentos positivos? Cabe. É que a gente não tem esse hábito, né, Ivair? Mas a gente bem que podia fazer assim, ainda mais na hora que dá raiva, criar o clichê mental. Jesus está aqui, olha, naquele momento lá que todo mundo queria apedrejar. O que ele fez? Ele está aqui. Tá, não. Vou deixar esse meu lado para trabalhar um pouco mais depois e agora eu não vou fazer nada disso que eu estou querendo. Beleza. Então dá, né? A gente só não criou o hábito ainda. Exato. E aí, com relação ao médium, né? Aquele médium invigilante ou não evangelizado, né? Não evangelizado, eu acho que teria sido melhor eu colocar o termo invigilante. É aquele permanente criador de imagens deprimentes, a constituírem verdadeira ponte magnética pela qual as entidades perturbadoras terão acesso. E é interessante que, às vezes, a gente trabalha num grupo que tem vários médiums psicofônicos e você vê que, geralmente, é através de um determinado médium que espíritos mais com situações mais agressivas se manifestam através dele. Agora, o médium que já está buscando acionar aquela vontade que ele sabe que é uma potência, ele conquista, ele venceu a ele mesmo, pela superação das qualidades negativas que todos nós temos. Não adianta chegar lá no Livro dos Espíritos, na questão 100, olhar as 3 classes de espírito, aí chegar lá na classe dos espíritos imperfeitos, eu não sou esse daqui não, porque eu não tenho tudo isso. Eu não sou esse aqui. E vai tentando, vai se espremendo para ver se consegue se ver na segunda classe. Gente, Kardec, no final disso, ele diz: você não vai encontrar uma pessoa com todas as características, que aquilo ali foi uma maneira didática que Kardec colocou. Então, você não vai encontrar uma pessoa com todas essas características. Mas se você olha que a maioria das suas características estão lá na terceira classe, então você é, de fato, um espírito imperfeito e precisa conquistar a si mesmo. Precisa, como disse Emmanuel a Chico, de disciplina, disciplina e disciplina para conquistar a si mesmo. E isso ele falou para o Chico, hein? Não foi para a Mônica. Então,
os instrumentos desse médium esclarecido e responsável, que sabe que tem esse dever moral, é a prática do evangelho e o conhecimento da doutrina espírita sem formalidades, sem ritualismos. E, claro, a prece para que a gente se eleve a ponto de transmitir ao outro, seja ele encarnado ou desencarnado, o melhor que você tem. Então, como diz Martins Peralva, é ter o conhecimento do Espiritismo na cabeça e o Evangelho no coração. Por isso, fora da caridade não há salvação. Então, Mônica, não basta a vontade sincera de ajudar, né? Ela é importante, mas não é suficiente. A gente deve buscar não só ela, né? Tem que ir além dela. E Manuel Filomeno de Miranda diz naqueles livrinhos Qualidade na Prática Mediúnica, ele faz uma citação de Goethe, que eu não lembro exatamente da citação, mas ele fala justamente isso. Não basta só a boa vontade, que a boa vontade, às vezes, quando não tem algum conhecimento, ela pode complicar. Ah, mas ele está dando uma passividade ali, não sei o quê. Não é o momento, você está... É que nem André Luiz lá nos Mensageiros. Ah, mas aquele... Por que só alguns espíritos eram 200 que dormiam? Porque apenas 7 vão receber a terapia do sopro. E aí o benfeitor fala, porque eles ainda não estão em condições. São aqueles que, durante a existência, só fizeram o culto da matéria. Então, chegaram na espiritualidade e só dormem, porque acreditam que acabou a vida material, acabou tudo. Então, tem que esperar que eles despertem daquele sono que eles cultivaram durante a existência. É como, não lembro qual é o espírito que diz que a gente se ilude durante a vida para se desiludir na hora da morte. E essa questão toda, como a gente falou aqui, mas hoje é quarta-feira, hoje eu não vou jogar um prato na cabeça do meu filho, hoje eu não vou dar com um cabo de vassoura nele, hoje eu vou ficar zen. Não é de improvisação, é uma coisa de responsabilidade, que todo dia eu preciso cultivar isso. Porque num dia que eu faça isso, os pensamentos, as ideias estão borbulhando lá na minha cabeça. Então, o que Emmanuel diz sobre isso, mais uma vez lá no livro Pensamento e Vida, a ignorância poderá produzir indiscutíveis e belos fenômenos, mas só a noção de responsabilidade, a consagração sistemática ao progresso de todos, não é só o que é bom para mim, é o que é bom para todos. A bondade e o conhecimento conseguem materializar na Terra os movimentos definitivos da felicidade humana. Então, isso vai acontecer quando a gente, trocando em miúdos e resumindo bem, quando a gente tiver combatido o nosso egoísmo. E aí a questão da passividade, que é o momento do intercâmbio. Muitas vezes, essa passividade acontece e é rápida, o espírito não fala nada, nós chamamos isso de choque anímico. Por quê? Era um espírito inclinado ao mal, que viveu no mal, que idealizou apenas o mal, e ele se incorpora, ou seja, um médium evangelizado dá passividade a ele. Mas aí ele não foi tratado. Claro que foi.
essa diferença vibratória vai auxiliar esse espírito a começar a despertar para a realidade espiritual. E a questão da sintonia, que tanto pode ser chamada de ressonância vibratória, de vibrações compensadas, a gente vai ver, de acordo com o autor, ele chamar a sintonia de alguma dessas coisas. E, gente, eu posso afirmar para vocês que essa sintonia, ela acontece até dentro das nossas células, que são alimentadas por substâncias orgânicas que, na sua própria estrutura molecular, têm o efeito de ressonância. Eu não sei se alguém aqui lembra de uma estrutura molecular que ela tem a forma de um hexágono e ela tem uma bolinha dentro. Aquela bolinha, resumindo bem, mostra que aqueles elétrons ali estão todos em ressonância. E não pode ser determinado em que posições eles estão exatamente, porque você tem ali naquele frasco uma mistura de moléculas numa determinada posição, 135, como você tem das moléculas 246. Então, isso acontece em tudo, quiçá entre as plantas, entre as árvores. Sintonia é um fenômeno da natureza. E o homem que está no top de linha dos seres vivos, né, do nosso mundo, o reino hominal, ele tem condições de compreender toda essa fenomenologia e atuar com conhecimento sobre ela, melhorando o seu hálito mental para buscar nessa miríade que é o fluido cósmico universal um hálito mental e se conectar com inteligências mais elevadas. O que nós falamos há pouco sobre ponte magnética é justamente o que mostra nessa figura que o médium, ele se coloca ali, utilizando a sua vontade para receber um espírito que esteja ali querendo se manifestar. E o espírito, por sua vez, manda uma mensagem, um pensamento, em forma vibratória, obviamente, através da sua vontade, do seu pensamento, que vão dar forma, direção e velocidade para se conectar àquele médium. Aí, essa conexão aí é o que os espíritos chamam de ponte magnética. E nessa figura, nessa imagem, a gente vê a sintonia entre médium e comunicante, porque as ondas emitidas pelo médium são do mesmo teor vibratório do que as ondas emitidas pelo espírito comunicante. Aqui nesse quadro, ele é bem didático, porque ele vai mostrar duas situações. Ele vai mostrar um médium entrando em sintonia com um espírito maldoso. Esse médium está emitindo ondas longas. Aliás, ondas longas não, ondas médias. E o espírito, ondas médias, o mesmo teor que o médium. Agora, quando o médium emite ondas mais curtas, ou seja, a vibração dele é mais elevada, porque em determinado espaço de tempo, se você olhar bem essa figura, a onda curta tem mais picos, então ela tem uma maior vibração que a onda média, que tem menos picos. Mais ainda até que as ondas longas. Então, se ele vibra, foi o que o Ivair perguntou. Mas qualquer um vai poder influenciar
no meu hálito mental. E se eu estiver em vigilante? Se eu estiver em vigilante e cair naquela vibração que eu costumo ter, eu vou dar abertura, como a gente costuma dizer muito, vou dar brecha para ser influenciado. Aqui no exemplo de baixo, o médium está com vibrações mais elevadas que o espírito maldoso. Então, ele bloqueou aquela influenciação. Agora, quanto ao espírito elevado, que tem vibrações mais elevadas, as ondas são mais curtas, só esse médium que vibra mais elevado vai entrar em sintonia com ele. O médium que tem vibrações, ondas, os pensamentos dele vibram numa onda média, numa vibração média, ele não vai conseguir sintonizar com o espírito elevado. Então, o que acontece fisicamente na hora do intercâmbio mediúnico é isso. Então, a gente precisa escolher a estação. A gente precisa escolher que espírito a gente quer auxiliar. Ah, Mônica, e aí? A gente vai para a reunião para auxiliar aquele espírito. Você vai vibrar o mais elevado possível. Aí vai entrar em sintonia com o espírito que está sofrendo? Vai, porque ele está despido do corpo e tem o auxílio dos trabalhadores espirituais. E só esse choque anímico da sua vibração ser mais elevada que a dele vai dar um alívio a esse espírito. Ele vai sair dessa passividade se sentindo mais leve. É como se ele tivesse recebido um analgésico. Então, a sintonia entre os estudiosos vai ser através de pensamentos ou de ciência, ou filosóficos, ou religiosos. A sintonia entre os selvagens, que tipo de pensamento eles estão vibrando? É a alimentação, é a preservação e a sua reprodução. E as árvores? Que tipo de vibração elas emitem? Uma maior vitalidade é o que elas querem e uma melhor reprodução. E isso é muito interessante a gente especular. A gente está assim, com um tempo bem avançado, mas é um negócio muito gostoso da gente estudar esse intercâmbio, essa sintonia entre as árvores. Na cultura de alguns indígenas, eu chamei de anestesia, mas é assim, eles chegam para cortar uma árvore, eles têm um ritual. Primeiro, eles abraçam uma árvore que não é a árvore que eles vão cortar. As árvores se comunicam, seja através das suas raízes, liberando fungos através das suas raízes, seja através das folhas, liberando certos perfumes para comunicar às outras árvores. E aí, quando elas liberam essas substâncias, a árvore que está sofrendo, ela vai liberar para que as outras se protejam. Aí as outras entram num processo como se fosse uma anestesia. Aí os índios correm e vão cortar uma outra árvore, não aquela. Tem muitos estudos feitos a respeito da sintonia entre as plantas, da comunicação. Tem estudos, eu não lembro agora o nome do estudioso, mas foi em universidades, não aqui no Brasil, que ele usava um aparelho, tipo aparelho de eletroencefalograma, e ele ligava na planta. E aí, quando a pessoa chegava na casa dele, claro que tudo era uma experiência, foi combinado.
e a pessoa olhava para a planta com um olhar maldoso, que ia quebrar, né? Aquilo era registrado no aparelho EEG ligado àquela planta. E ela acaba sofrendo. E tem umas até que murcham completamente, depois que o nosso coleguinha vai embora. E isso, se acontece até entre as plantas, como não vai acontecer entre as almas, que são seres pensantes, que momentaneamente estão despidos do corpo. Elas se alimentam reciprocamente uma das outras, mas do quê? Dos pensamentos um dos outros. Se fortalecem entrando numa compensação vibratória. Então, quando entra em sintonia uma onda com a outra, a onda vai ficar mais fortalecida. Então, é por isso que a sintonia também é chamada de compensação vibratória, justamente porque você está num meio onde todos estão no mesmo padrão vibratório e estão se nutrindo do mesmo tipo de vibração mental. E isso é interessante a gente ver num momento que Jesus fala, né, com os discípulos, que cada vaso recebe de conformidade com as estruturas que lhe é própria. Então, essa figura fica bem... Aliás, não foi nem Jesus, foi Emmanuel, em Recebeste a Luz, acho que está em Vinha de Luz isso. Então, a gente vê aqui nessa imagem vários tipos de vaso. E vamos pensar só na questão do tamanho. Quanto cabe ali de pensamento para você trabalhar? Então, você recebe que a mediunidade é uma disposição orgânica. Então, você recebeu aquele vasinho pequeno. Você tem isso aí para trabalhar. Você vai exercer a sua mediunidade. Ah, mas o meu amigo tem a mesma mediunidade, mas ele consegue fazer isso, isso e aquilo. Você pode até se aplicar mais para ver se é possível você desenvolver mais. Que hoje em dia, nos ambientes espíritas, eles não gostam mais de falar de desenvolvimento de mediunidade por causa disso, que cada vaso recebe de conformidade com a estrutura que lhe é própria. O que a gente fala hoje em dia é educação mediúnica. Então, eu vou me educar, eu estou trabalhando só um pouquinho, mas eu tenho esse vaso aqui, eu recebi isso, então eu vou me educar para poder fazer muito mais do que eu faço. E sempre é essa luta conosco mesmo, contra as nossas próprias imperfeições, trabalhando a nossa vontade. Bem, Mônica, se você puder fazer, primeiro agradecer imensamente, tá? Esse estudo, né, que eu considero um seminário. Né? Foi duro, né? Não, assim, de uma utilidade, uma clareza de um tema, né, que tem vários pontos de um certo grau de complexidade, né? Então, eu queria agradecer, mas convidar você a fazer a nossa prece de encerramento. Então, vamos lá, querido Jesus, Mestre, que tudo vê em nós, que conhece a nossa intimidade,
e que ainda assim não desiste de nós. Muito obrigada, Senhor, e que a lembrança de Ti, nas várias passagens, nos vários testemunhos que deixaste para nós aqui na Terra, tornem-se clichês mentais para cada um de nós, estarmos sempre sentindo o Teu acolhimento, o Teu estímulo e a Tua proteção. Muito obrigada, Jesus. Esteja sempre conosco, que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado também a todos que nos assistiram. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Valeu. Tchau, tchau.